E aí, Tchê, tudo certo? Como é que tu tá? Espero que tu esteja bem. Eu sou o Gilvan. Hoje eu tô um pouco diferente, né? Porque minha esposa disse ou tu corta a barba ou para de tomar café. Então você já sabe, né? Eu tomei a decisão. Bora lá que hoje a gente vai falar sobre variáveis primitivas. Pois bem, todo mundo sabe já que uma variável é um nome que a gente dá a uma posição na memória. Perfeito. Para executar as operações, enfim, algoritmos em Java, nós temos então alguns tipos de variáveis. Hoje nós vamos ver sobre as variáveis primitivas. Bem, aqui eu lhe trouxe então uma tabela, e aqui eu tenho uma tabela com todos os tipos de variáveis primitivas no Java. Que são elas? O char é uma variável que aceita um caractere, seja ele numérico ou uma letra, ou um ponto, vírgula, um caractere especial. Ele aceita um único caractere. O byte, ele já aceita números inteiros, que vai de menos 128 até 127. O short, então, ele é um pouco maior. O int já é ainda maior. E o long, um número gigantesco. Aí partimos para as variáveis de ponto flutuante, que é o float e o double. A diferença entre eles é o tamanho também, tá? O float tem esse tamanho, é até difícil de falar, né? E o double esse tamanho, é um gigantesco. A gente pode usar com double inúmeras casas decimais. E o boolean, que ele é do tipo false ou true. Aliás, o boolean é um tipo que recebe o valor false ou true, verdadeiro ou false. Para exemplificar elas aqui, eu vou criar aqui uma classe, como sempre, acho que é a melhor coisa a gente botar em prática para ir pegando jeito. Eu vou chamar minha classe de primitivas, public class, primitivas, public static main. E aqui eu vou declarar uma variável de cada. Vou seguir passo a passo esse cara aqui. Tem char, byte, short, char, tipo char. Eu vou colocar aqui então uma letra maiúscula ou minúscula, é um caractere, tá, pessoal? Aqui então, outra é o byte e o short. Tipo byte. Tipo byte, então, ele vai receber um número, eu vou colocar um zero aqui. O short também vou colocar um zero. O int e o long eu vou fazer diferente. Vou colocar um valor maior aqui. Vou colocar 2023, nosso ano. Vou também ter, então, o long. E aqui eu vou botar um número aleatório. Depois desses caras, então, nós temos o float e o double, que são os nossos tipos de ponto flutuante. Eu vou colocar aqui 11.5. Um ponto importante, o float e o double, nós vamos representar 11.5 e não 11,5. Isso porque o ponto, as variáveis do tipo de ponto flutuante são baseadas na língua inglesa. E lá o ponto é equivalente à nossa vírgula. E a separação de milhar,
que é nosso ponto, para ele seria a vírgula. Seria basicamente assim. Como na linguagem de programação a gente não precisa definir separação de milhar, apenas o ponto para definir a separação dos decimais. E além do double, a gente tem então o boolean, que é verdadeiro ou false. E aqui eu vou colocar false. Bacana. E agora eu vou imprimir cada um desses valores aqui. Eu vou imprimir um a um aqui para ficar bem bacana aqui para a gente identificar. Char aqui, tipo char. Vou até copiar e colar para ficar mais fácil. Aqui então é tipo byte. Aqui é o short. Aqui temos o int. Vamos falar do long. Float. Double. E também, então, o nosso boolean. Vamos salvar aqui. E aí, vamos lá no nosso terminal. E aqui no terminal a gente vai executar, utilizando, então, como sempre, Java primitivas.java. Olha só, tivemos 2 erros. Na linha 5 e na linha 10. Vou verificar o primeiro erro aqui, então. Ele não está conseguindo converter do tipo string para o tipo char. Diferentemente do tipo string, fiquem tranquilos. Nós vamos explicar nas próximas aulas sobre o tipo string. O tipo char, ele recebe apenas um caractere. E ele é representado com aspas simples e não aspas duplas. Eu coloquei com aspas duplas aqui, pelo vício do dia a dia está utilizando. E o segundo erro, ele está dizendo que tem um possível erro aqui, uma possível diferença de conversão. Que ele não está conseguindo converter do tipo double para o tipo float. Tá, mas não é a mesma coisa? Pois bem, como eu comentei, eles são de tamanhos diferentes. Automaticamente, no Java, quando a gente for declarar um valor e colocar aqui 11.5, por exemplo, ele automaticamente entende isso aqui como sendo tipo double. Como eu faço para dizer que ele é um float? Ao final do número, eu coloco um F. Agora o meu sistema, meu algoritmo sabe que é do tipo float. Vamos executar de novo. Perfeito. Temos aqui todos os nossos dados que nós declaramos aí. Eu poderia fazer o seguinte, poderia definir então um número negativo por byte, para exemplificar aqui. Menos 5, por exemplo. E vou colocar aqui, inclusive, byte negativo. Vou dar um espaço depois. Inclusive, eu vou dar um espaço em todos para ficar melhor da gente ver. E vamos executar de novo. Perfeito. Valor negativo. Assim como eu comentei aqui sobre o tipo 11.5 ser automaticamente o Java entender que é um double e a gente precisar dizer, ó, é um tipo float,
Nós também temos as conversões entre tipos. E aqui a gente chama de conversão explícita. A conversão explícita só pode ser feita entre tipos iguais. Ou seja, eu não posso transformar um caractere em um número, não utilizando o cast, a conversão explícita. Aqui no fim, eu vou exemplificar o que eu quero dizer para vocês. Vamos supor que eu vou colocar, então, o tipo byte. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. O tipo long, eu vou tentar colocar em uma nova variável inteira. Vou chamar de novo int. E eu vou colocar aqui tipo long. Eu vou imprimir esse cara aqui. Eu vou copiar e colar para ficar mais rápido. Novo int. Novo int. Vamos lá. Eu estou tentando, então, colocar um tipo long dentro de uma variável inteira. Eu vou executar, então, o meu sistema aqui, meu algoritmo, e observe que eu tive um erro. São tipos incompatíveis. Que é o mesmo erro que a gente teve aqui em cima na execução aqui. Compatible types. Bacana. Como é que eu vou fazer? Mas eu sei que meu número... Esse erro acontece porque o long, como eu comentei, pode ser muito maior que o int. E, de fato, eu não posso atribuir um long para um espaço de memória de um int, porque ele é muito grande, vai estourar. Então, mas eu sei que ele vai suportar. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o cast, a conversão explícita. Que antes da minha variável, eu vou colocar int. Ó, esse meu long é um int. E vamos executar de novo. Perfeito. A nossa variável novo int assumiu o mesmo valor do long aqui em cima. Essa conversão explícita, como eu comentei, serve para todas as variáveis compatíveis. Então quer dizer que eu não consigo transformar um inteiro para um... Ou, aliás, um double para um inteiro? Vamos fazer um teste aqui, então. Eu vou pegar, então, criar uma nova variável. var integer varint. Vou chamar varint. Vai receber, então, o nosso tipo double. Que é esse cara aqui. Bom, de primeiro eu já vou tentar executar aqui e a gente vai ver que ele está dizendo tipos incompatíveis. Vamos fazer o nosso cast aqui, então, e vamos dizer, ó Java, seguinte, eu garanto que é um int, manda bala. Antes de executar, vamos imprimir aqui, ó. Deixa eu até copiar aqui. Chamei ela de var int. E vamos executar. Bom, o nosso tipo double, 1984 com 33. 1984. Observem que ele cortou o ponto flutuante, o ponto 33, pois essa variável somente aceita íntegra. Bem, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai respondendo. E até a próxima aula.